Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente, um canal que foi criado para motivar você, para incentivar você a estar estudando a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós estamos com este projeto Ano Bíblico. O nosso objetivo é ler toda a Bíblia durante o ano de 2024 e você é o nosso convidado especial. Para você entrar neste projeto também é fácil, é só você dar um like neste vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando eu postar vídeos novos aqui. Todos os dias nós colocamos vídeos aqui comentando a leitura do dia. Basta você assistir esses vídeos, assim fazendo você já estará dentro desse projeto Ano Bíblico. Nosso objetivo é terminar dezembro concluindo com o livro do Apocalipse. E a nossa leitura de hoje, pessoal, foi 2 capítulos apenas. Hoje nós lemos os capítulos 5 e 6 do livro de 1 Reis. É isso mesmo, hoje a nossa leitura foram esses 2 capítulos e agora nós iremos comentar um pouco sobre o que nós lemos hoje. Mas antes, solta a vinheta, editor. Olá, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Muito bem, 1 Reis, capítulo 5 e 6. No capítulo 5, nós lemos sobre a aliança que Salomão faz com Hirão. Hirão, rei de Tiro, ele era muito amigo de Davi. E quando ele fica sabendo que Salomão sobe ao trono, Hirão manda algumas pessoas, ali enviou servos até Salomão. E Salomão então contou para os servos de Hirão qual era o propósito dele, e a princípio ele queria construir o templo. E Salomão, ele enviou mensageiros a Hirão dizendo que Davi ele não poderia ter construído esse templo, mas ele quer construir o templo para o Senhor. Hirão gostou da ideia de Salomão e prometeu ajudar Salomão ali com madeiras, com o que Salomão precisasse para edificar o templo de Jerusalém. É famoso esse templo, né? É isso aí, é esse templo aqui que Salomão ele começa a construir então, tá? E aí Salomão começa os preparativos para edificar o templo a partir do versículo 13 do capítulo 5, né? Salomão ele formou uma leva de trabalhadores forçados dentro de todo Israel, num total de 30 mil homens, e assim então a Bíblia descreve aqui, o rei mandou que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas para os alicerces do templo. Então veja que o templo de Salomão era magnífico, iria ficar magnífico. E no capítulo 6, Salomão ele começa a edificar o templo. Então aqui nós temos uma data que diz assim, no verso 1, fala que no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês Zive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. Muito bem, que data é essa? Essa data aqui, aproximadamente no 4º ano ali, né, do reinado de Salomão, 480 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Então, fazendo esses cálculos, nós chegamos ao ano de 967 e 966 antes de Cristo. Então, o início da construção desse templo provavelmente se deu nessa época aí, 967 a 966 antes de Cristo. Salomão começou a edificar o templo para o Senhor, o templo de Salomão. E no versículo 12 diz assim, que quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos, executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não abandonarei o meu povo. Uau, essas palavras de Deus.
é uma promessa de Deus, é Deus firmando ali com Salomão: se você andar direito, eu estarei com você, eu habitarei dentro desse templo que você construiu, que você está construindo, eu morarei no meio do meu povo, eu não abandonarei o meu povo. Deus não abandona, queridos. Deus é fiel com a sua promessa. Muitas vezes é o ser humano que abandona Deus, que se afasta de Deus, mas Deus não abandona nenhum de seus filhos. Aí nós temos a construção do Santo dos Santos. Então veja que o santuário é dividido em 2 compartimentos, né? Nós já estudamos isso no santuário, que era aquela tenda móvel que Moisés fez de acordo com o modelo que Deus mostrou para ele no monte, ok? E aí o santuário tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, correto? Porém agora Salomão lhe constrói um santuário, ele constrói um templo maior do que aquele, né? Agora um templo de pedras, de madeira, revestido de ouro, algo magnífico que Salomão constrói. E esse templo, então, ele tem também o lugar santo dos santos, né, que é chamado lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, e também o lugar santo, aonde o sacerdote ministrava todos os dias. Então eu vou colocar aqui uma imagem, aqui ó, essa imagem que você está vendo agora, essa é o corte do Templo de Salomão. Uma imagem, né, modelo corte aí do Templo de Salomão. E aí você está vendo, então, o lugar santo, onde tem um sacerdote ali, né, perto do altar de incenso. Você pode ver que atrás dele tem a mesa com os pães da preposição. Aí você vai ver, subindo aquelas escadas, você vai ver o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, não é? Aí você vai ver para o lado de fora o altar de incenso, onde era queimado ali os holocaustos, o altar de bronze, né? Para o holocausto, ele media 4 metros e 4,6 metros de altura por 9,1 metros de comprimento, tá? Esse é comprimento e largura, né? Era o mesmo, 9,1. E você está vendo também aí a pia de metal de 2,3 metros de altura e 4,6 metros de diâmetro. Então ela continha aí 44 mil litros de água para os sacerdotes se lavarem. Muito bem, aí você tem então uma imagem do santuário, ok? Deixa eu voltar aqui com você. Muito bem. Então você viu aí como era o santuário ou o templo de Salomão. Ele construiu ali 2 querubins para colocar no lugar santo dos santos, não é? E aí depois que Salomão constrói o templo, ele constrói também o palácio dele, né? Então Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluir o seu palácio. Depois da construção do templo, Salomão também faz ali o seu palácio. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Tem algum comentário? Pode deixar aqui no vídeo. A gente vai estar ajudando a comentar, né? A gente vai estar ali comentando a sua pergunta, respondendo a sua pergunta. Se você tem alguma pergunta, pode deixar, nós responderemos. Deus abençoe você. Até lá. Tchau, tchau.